presidente desta celebração eucarística, queridos internautas que nos acompanham pelo Facebook Nilce Souza, a página Encontro com Deus, pela Web Rádio Ativa Comunicações e pela nossa rádio difusora AM 1080. Hoje, essa narrativa da confissão de Pedro, na verdade a gente diz confissão como se uma profissão de fé que Pedro faz, nós vamos encontrar isso nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Você encontra esse diálogo de Jesus com Pedro. O evangelho de São Marcos, ele se preocupa em mostrar que Jesus rejeita o título messiânico. Como que as pessoas imaginassem um indicativo de poder, de ambição. No evangelho de Lucas, o evangelista coloca essa passagem no contexto da oração. Jesus estando em oração com os seus apóstolos. Mas também no evangelho de Lucas, Jesus rejeita esse título. E Mateus, ele coloca 2 características dominantes ao fazer essa narrativa. Ele fala, sim, da dimensão messiânica, mas também ele fala dos sinais da igreja nascente. Por que eu digo isso? Porque o evangelho de Mateus, e nos símbolos dos evangelistas, nós sabemos que Mateus é simbolizado por um homem, né? Com cara de anjo, né? Um anjo com cara de homem, melhor dizendo. Para simbolizar, porque Mateus escreveu para os judeus convertidos. Então ele precisava mostrar que Jesus vinha da estirpe de Davi. Então ele tinha essa preocupação para que eles pudessem acreditar que ele era o Messias. E é justamente esse evangelho de Mateus que nós estamos lendo nesse ano A, ele tem esta preocupação. A pergunta, quem é Jesus? É uma pergunta que ainda ecoa forte nos corações humanos. Os homens buscam respostas. Mas Jesus vai direto ao que mais interessava. Porque quando ele faz a primeira pergunta, ele fala para os apóstolos assim, o que estão dizendo aí fora sobre mim, sobre quem sou eu? Quem eu sou? E aí, os apóstolos disseram, lá fora está falando um monte de coisa. Estão falando que o senhor é Jeremias, que o senhor é Elias, que o senhor é João Batista, que já tinha tudo morrido. É como se... Porque muitos ali acreditavam na reencarnação. Então eles disseram, Jesus, um profeta voltou. Mas aí Jesus, então, olha para eles e tá bom, então esquece lá fora. Agora, e vocês? Quem sou eu para vocês? E aí também, a resposta de Pedro, embora corretíssima, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas Pedro talvez pensasse no Cristo que fosse libertar Israel do poder romano. Num Cristo que fosse assumir um reinado terreno, colocar uma coroa na cabeça e ser rei. Aliás, muitos pensavam desta forma. E é por isso exatamente que Jesus revela o sentido desse messianismo, que vai consolidar-se no sofrimento, que vai consolidar-se na rejeição, na paixão e na morte. E é por isso que eu falei dos outros evangelhos, porque se você fizer uma pesquisa depois, quando Jesus faz essa narrativa, Pedro, ele que fez essa belíssima profissão de fé, ele se antecipa e diz, não, mestre, isso não pode. E até Jesus diz para ele, né? Afasta de mim, Satanás. Mas por quê? Porque ele não queria o sofrimento, ele não queria dificuldade, ele não queria dor. Mas ele estava ali com o Filho de Deus. E por esta passagem toda de sofrimento, paixão, morte e ressurreição, é que nós nos tornamos filhos de Deus. E aí, então, eu fico pensando, aquelas pessoas que a gente costuma dizer, gosta da carteirada, né? Aquela pessoa que chega assim, cheia de... Sabe com quem você está falando? Sabe com quem eu estou falando? Quem é meu pai? Sabe quem é meu pai? A gente pode dar uma resposta tranquila, serena. Olha, quem é seu pai? Eu não sei, mas o meu, eu sou filho de Deus.
Será que nós assumimos essa filiação? Então nós podemos dizer, por causa do sacrifício de Cristo, nós todos podemos dizer, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus. Não, se perguntar para você quem que você pensa que você é, falar, eu não penso, eu sou. Não estou pensando, eu sou. E essa visão de Pedro é uma visão que tem muito hoje. Vocês com certeza já ouviram falar, eu costumo dizer que é uma praga, chamada teologia da prosperidade. Por quê? A teologia da prosperidade, ela prega um Jesus que não é esse aqui. Porque ela prega um Jesus que vai dar tudo certo. Ela prega o Jesus que as coisas vão resolver, que as contas vão se fechar. E muitos cristãos se iludem com isso. O Jesus do mar de rosas, da doce paz, sem doença, tranquilo, sem problemas no casamento, sem problema com os filhos. A gente até tem aquele jargão que diz assim, é vitória em cima de vitória. É vitória em cima de vitória. Você não vai sofrer nada. Gente, isso é um 7-1. É estelionato. Se eu chegar para você, para te convencer a ser cristão, e disser para você, olha, se você aceitar Jesus Cristo e se tornar cristão, olha, vai acabar todo o seu problema. Você não vai ter mais dívida, você não vai ter mais doença, tua mulher vai tratar você bem, teus filhos não vão dar mais problema. Isso é mentira. Porque Jesus aqui, após a profissão de fé de Pedro, ele diz, olha, tudo bem, eu sou o filho de Deus. Acertaste, Pedro. Só que eu vou ser preso, vão me bater, vou apanhar, vou parar na cruz, vou morrer, aliás, vão me matar. Então nós devemos entender que nós vamos aceitar Jesus porque Jesus nos dá forças para enfrentar todas as dificuldades. Não é que o caminho vai ser largo, não, o caminho vai ser estreito, vai ser espinhoso, vai ser difícil. Então, cuidado. Tem outros que talvez olham para Jesus não como filho de Deus. Jesus é Deus, é o Filho de Deus, unigênito, primogênito. Nós somos filhos de Deus também, só que nós não somos unigênito e nem primogênito, porque só Ele é isso. Ele é o primeiro e único da carne, porque foi o Espírito que concebeu a Virgem. Nós somos por adoção, filhos também, herdeiros também. Mas vejam bem, como eu disse que essa praga de teologia da prosperidade prega esse Deus dessa forma, tem outros que diz que Jesus era guerrilheiro. Mas Jesus não era guerrilheiro. Eu não sei se você sabe o que é guerrilha, porque a guerrilha ela é diferente da guerra. Porque a guerra tem regras. Na guerra, as convenções internacionais estabelecem. Você tem que deixar os médicos trabalhar, a Cruz Vermelha, você tem que deixar o capelão atender os soldados que estão na guerra. E a guerrilha não tem regra, a guerrilha vale qualquer coisa. Jesus não era guerrilheiro, como alguns querem dizer. Jesus lutava, sim, pelos direitos, para a justiça social. Mas isso não é ser guerrilheiro. Mas, em compensação, tem aqueles também que, para eles, Jesus é um alienado. Jesus passou aqui no mundo como se ele fosse um alienado. Como se ele não se preocupasse com os problemas que nos rodeiam, com os problemas que nos cercam. E Jesus não foi assim. Ele denunciou os fariseus, ele criticou o sistema. Por quê? Porque ele viu que estava errado. Então ele não era alienado. Então nós cristãos, como filhos de Deus, assim como ele, também não podemos ser alienados. Quer dizer, pode acontecer o que quiser aqui na terra, meu lugar é lá no céu mesmo. Não. Eu tenho que me preocupar em melhorar esse mundo onde eu vivo. Quem irá então, meus irmãos, diante disso? E aqui entra uma coisa interessante. Vocês imaginam se Jesus arrumasse um marqueteiro? Todo mundo sabe o que é marqueteiro, porque agora vai entrar a eleição, né? Então os marqueteiros trabalham aí para os candidatos, né? Para vender a imagem do candidato, os marqueteiros vão trabalhar. Você imagina se Jesus tivesse um marqueteiro. Aí o marqueteiro ia perguntar para Jesus, qual é o seu projeto para eu fazer a sua imagem e vender? E aí Jesus falaria para esse marqueteiro a mesma coisa que ele falou para Pedro. O marqueteiro ia falar para ele, você está louco, ninguém vai te seguir. Você está falando que você vai morrer? Você
Você vai ser pregado na cruz, você vai ser preso. Você acha que as pessoas... E você está dizendo que quem aceitar você como Deus, quem te aceitar como Deus, também vai ser perseguido, também vai sofrer. E você acha que as pessoas vão acreditar nisso? Nós hoje somos testemunhas. Quase 2000 anos. Por isso que nessa profissão aqui com Pedro, a igreja é perene. A barca de Pedro, a igreja perene, ela atravessa pelos séculos. É dificuldade em cima de dificuldade. É tanta coisa que ataca a igreja. São guerras. Olha, os 2 primeiros séculos foram perseguições e perseguições do Império Romano e mortes, milhares e milhares. Papa preso, bispo morto, padre morto, assassinado. E continua até hoje desta forma. Mas a igreja continua. Porque ela é de Deus. Por isso que Jesus diz para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E como eu disse que essa passagem está nos 3 evangelhos, porque tem alguns aí de esquina, e tem mania de perguntar para... quem falou esse negócio de chave? Quem falou esse negócio de Pedro? Abre a tua Bíblia e olha. Os 3 evangelhos sinóticos trazem esse diálogo. Depois nós vamos comentar a leitura, porque ela fala do poder da chave, que já é imaginando-se. Porque Jesus não entregou... Agora aqui é que vocês vão cair do cavalo. Jesus não entregou as chaves da igreja para Pedro. Ele entregou as chaves do reino de Deus. E o reino é maior que a igreja. O reino abarca a igreja. E por isso que quando ele disse para Pedro, que você ligar na terra, eu ligo aqui no céu. E que você desligar aí, eu ligo aqui. Olha só a responsabilidade daquele que é Pedro na condução da igreja, nosso Papa, todos os papas por aí afora, que já passaram, e que delega esses poderes, porque ele sozinho não consegue, delega para os seus bispos, que consequentemente delega para o sacerdote. E aí encerra o poder das chaves. Então nós podemos dizer que o poder das chaves está com o Papa, porque ele é o sucessor de Pedro, ele está aqui no meio de nós através da figura do sacerdote. Por quê? Quando ele fala do sacramento da reconciliação, é ele quem liga, é ele quem desliga. Por isso que a responsabilidade, e por isso a seriedade de olhar para essa passagem bíblica. Como Pedro, às vezes também nós, de uma hora para outra, após proclamar Jesus como Senhor das nossas vidas, essa mesma boca que proclamou, que louvou, que cantou glória, fala besteira, blasfema, fala palavrão. Então nós precisamos rever essas coisas. Nós precisamos rever essas coisas. Eu costumo dizer que a gente precisa fiscalizar, a gente precisa se policiar para evitar de falar palavrão. Eu falo para vocês, a gente consegue. A gente consegue. Dificilmente eu me pego falando um palavrão. Dificilmente, nem me lembro. Por quê? Porque eu não tenho esse hábito. Agora, nós precisamos treinar. E a gente deixa, tira isso do nosso vocabulário. As ofensas às pessoas. Nós não podemos imaginar isso. Quando eu falei da união, né? Quando o padre une, o diácono, o bispo que faz, assiste o matrimônio, e que une, olha só. Por isso que a igreja é contra a separação, porque ele une marido e mulher. E aí nós pensamos, né? Que os dois formam essa só carne unidas pelo poder das chaves, da igreja. E isso nós não podemos esquecer. E também, nós não podemos, com o nosso agir, negar Jesus Cristo que nós falamos com a palavra. Eu não posso falar de pobreza e viver na opulência. Eu falar de castidade e trair a esposa, ou mesmo solteiros também, ficar saracuteando para lá e para cá, como diz São Paulo, fornicando para lá e para cá. Meus irmãos, Pedro nos ensina e nós somos chamados a esse desafio. Fujamos daquilo que parece fácil. Porque a maioria das pessoas hoje procura as coisas, até usam light, né? Então é tudo light. Suave, sereno, tranquilo. Eu lembro do padre Léo que trabalhou com o senhor, né?
Aliás, o senhor trabalhou com ele, acho que ele era mais velho, né? Então, ele falava uma coisa interessante, né? E eu achava muito interessante, eu gostava muito, aliás, gosto ainda de escutá-lo. E ele dizia o seguinte, ele falava, gente, vocês precisam ter uma coisa aqui, o light é para não deixar magro engordar, e não para fazer gordo emagrecer. Eu achava interessante isso. Então nós precisamos entender que uma religião light, uma religião que não traz sacrifício, não é a de Jesus. Porque todos aqueles que seguiram Jesus, é um exemplo da nossa padroeira Santa Rita de Cássia. Essa mulher apanhou do marido, ficou viúva, perdeu os filhos, foi recusada pelas irmãs, não queriam que ela entrasse lá porque ela era viúva, e sofreu, e depois ainda com estigma na testa e tudo mais. Então, meus irmãos, eu queria que vocês guardassem isso aqui, ó. O catecismo ensina que o pecado, antes de tudo, é uma ofensa a Deus. E o perdão é dado pelo ministro da igreja, como nós podemos ver neste diálogo que Jesus fala com Pedro. Ele dá a Pedro esse poder. E Pedro depois delega aos apóstolos e, obviamente, aos todos os sucessores. Então, guardem isso quando alguém disser para você, e eu repito muito isso, né? Confessar com comedor de feijão. Peraí. Mas o padre peca também, por que eu vou confessar com ele? Aí eu pergunto para você, por que você consulta com o médico? O médico fica doente? Como é que você consulta com ele? Então não era para você procurar. Você tinha que procurar um médico que não ficasse doente. Se você falar, se ele fica doente, então quer dizer que ele não sabe curar. Não, não tem nada a ver. Eu não posso ter esse raciocínio de recusar a confissão. Aliás, eu repito, a gente precisa parar e pensar também. É claro que agora nós estamos na exceção. Nós estamos no tempo da pandemia. Mas nós precisamos parar para pensar também. Né? As filas da comunhão são imensas nas nossas missas. Mas as filas da confissão são pequenas. A não ser quando tem mutirão, que todo mundo enfia no meio, né? Mas fora isso, a gente precisa parar e pensar. Então esse poder de absolvição foi concedido ao ministério apostólico e chega até nós hoje, porque a nossa igreja é uma igreja apostólica. E Jesus, durante a sua vida, não somente perdoou os pecados, ele conviveu com os pecadores. Ele estava no meio deles. Ele se sentou com eles. Ele reintegrou os perdoados. Ele não tinha vergonha, ele não tinha medo de chegar perto de uma pessoa pecadora. Porque tem muita gente que acha que o pecado vai pegar contagioso dessa forma, assim. Eu não vou chegar perto porque ela é pecadora, porque ele é pecador. Não, nós não podemos agir desta forma. Jesus foi ao encontro do pecador. E nós também devemos fazer esse exercício de ir ao encontro daqueles que estão à margem, daqueles que estão fora do caminho, para mostrar a eles, não que nós sejamos melhor que ele, não, às vezes somos até pior, mas para mostrar o caminho. Porque você, como padre lembrava, catequizado, você sabe o caminho. Está lá em João 14, Jesus dizendo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós sabemos. Se não seguimos, é porque a gente não quer. Porque você fez a opção. Mas sabemos. Então nós devemos mostrar esse caminho. E quando eu dizia do poder das chaves, Isaías, na primeira leitura, ele fala como vai se concretizar. Olha, esse poder das chaves. Aquele que detém as chaves não pode usar a sua autoridade para os interesses pessoais, mas para o interesse do reino, o interesse do povo de Deus. Ele não pode impedir que os seus irmãos tenham acesso aos bens eternos, mas exerce o serviço como um pai que procura o bem dos seus filhos, com amor, com justiça. É por isso que a gente diz assim, né? O Papa, aliás, Pedro hoje é o Papa. Ele é o dispenseiro de Deus. Como se dissesse assim, ele tem a chave da dispensa. Essa palavra é usada, inclusive, na liturgia. Despenseiro. Por quê? Ele tem as chaves da dispensa para poder distribuir aquilo que está na dispensa. Então, a gente fala dispenseiro de Deus. Que bom que nós estamos em comunhão. E olha, quando alguém chegar para você e começar a falar mal do Papa, você fala, olha, você não sabe o que você está falando. Pensa bem o que você está falando. E depois, na carta aos Romanos, fala-se um convite para contemplar
a beleza, a riqueza, a sabedoria, a ciência de Deus, que age de forma misteriosa, que age de forma desconcertante, onde ele vai realizando por caminhos que nós às vezes não conseguimos entender o seu projeto de salvação. E a gente precisa tomar só o cuidado de não querer dominar Deus, de fazer com que Deus faça, seja uma marionete na minha mão. Eu peço e Deus faz. Por isso que às vezes eu critico, tem gente que marca horário para Deus. Eu não sei como, mas marca. Depois do comercial, Deus vai vir aqui. Que negócio é esse? Não, então tem gente que põe Deus na parede. Você tem que me atender. Quem é você? Quem sou eu? Para exigir de Deus alguma coisa só para atender meu interesse? O verdadeiro cristão não é aquele que sabe tudo sobre Deus. Aquele que tem todas as respostas. Não. Mas é aquele que com honestidade, é aquele que com a verdade, ele mergulha nessa grandeza de Deus. Ele mergulha na maravilha que é o universo criado por Deus. Por isso, meus irmãos, procure caminhar na verdade. Fuja daqueles que dizem donos da verdade. Fuja. Porque o pai da mentira, nós sabemos bem quem é. E o nosso Deus não é o pai da verdade. Ele é a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.